Paz do Senhor, começando mais um vídeo do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Hoje a gente vai falar sobre heresias dentro da igreja. Eu vou ler um texto bíblico para começar a falar sobre o assunto. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Está escrito em Judas 3. Judas, versículo 3. Então, o texto já começa com uma palavra muito importante. Amados, de amar. Então, o apóstolo Judas, ele está exaltando os verdadeiros cristãos que estão dentro da igreja. Daí ele continua: procurando eu escrever-vos com toda a diligência, ele começou a escrever rapidamente, ligeiramente, porque a palavra diligência significa ligeiro. Acerca da comum salvação. Esta comum salvação, ela é para todos, mas para os que estão dentro da igreja. E o que significa igreja? Igreja pode ser definido como uma instituição ou como o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é o nosso corpo também. Então nós, as pessoas, a criação, somos a igreja de Cristo. E a criação significa tudo que é ser vivo aqui na terra, como plantas, animais, todas as coisas vivas, as árvores, tudo que Deus criou é considerado como um ser vivo. Imagino que seja até a água, porque a água é um bem muito importante para o homem, para o ser humano. Então aqui nós estamos falando da salvação. Continuando lendo o texto bíblico. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Então aqui ele está dizendo que houve uma necessidade no coração dele de escrever e de ensinar os cristãos que estão dentro das igrejas. Aqui nós podemos comparar todas as igrejas cristãs, porque mesmo as igrejas estando heréticas, as pessoas que frequentam as igrejas cristãs, elas ainda estão preocupadas em querer descobrir e entender e buscar a salvação em Cristo Jesus. Mas só que o canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados,
é uma igreja que revela qual que é a verdade do conteúdo bíblico que está escrito nos testamentos. Então, aqui, o apóstolo Judas, ele se incumbiu de escrever este livro para a nossa salvação. Então, continuando, ele diz que a gente tem que batalhar pela nossa fé, que foi dada uma única vez aos santos, que seria a morte do nosso Jesus Cristo, o nosso Deus Filho, com D e com F maiúsculo, sempre ressaltando, pelo sacrifício na cruz. Então nós temos que respeitar nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele teve amor pelo mundo. E o mundo são todos os homens que vivem dentro do mundo. Então, heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Ou seja, as pessoas que estão dentro das igrejas que são institucionais, os templos de pedra, elas são heréticas, porque elas fazem crenças e práticas que são contrárias ao pensamento bíblico. Porque a Bíblia diz uma coisa e elas fazem outra. Só que as aparências enganam, porque a pessoa mesmo fazendo o que está escrito na Bíblia, mas inconscientemente, ela não sabe o que está fazendo. Por exemplo, vamos pegar aqui um versículo da Bíblia. Vou pegar minha Bíblia aqui, que está em Colossenses. Deixa eu chegar até o livro de Colossenses para recitar este versículo que comprova que as pessoas, mesmo dentro da igreja, elas não estão fazendo aquilo que tem que ser feito correto. Elas são induzidas e levadas a uma prática que, pelos líderes religiosos de várias religiões cristãs, que distorcem Estou tentando chegar aqui porque só estou usando uma mão só aqui. Distorcem a palavra que está escrito nos testamentos. Porque no livro de Colossenses está escrito assim: no capítulo começando pelo capítulo 18. Vamos ver se é esse mesmo. Aliás, no capítulo 2, no versículo 18. Ninguém vos domine
a seu arbítrio. Preste atenção, esse versículo aqui, ele é super importante, fundamental para o entendimento do assunto que nós estamos falando. Com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu. Está vendo? Continuando. Estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Voltando aqui, este versículo, este texto, até agora eu nunca vi ninguém falando desse texto aqui da Bíblia. Já ouvi pastores, padres, rabinos, falando milhares e milhares de textos na Bíblia, líderes religiosos de todas as religiões do mundo, e eles citam praticamente todo o texto da Bíblia nos cultos, nas missas, nas liturgias, aonde está acontecendo o evento da igreja, do templo, da religião de cada um. E eu nunca vi, pode ser que já tenham lido, claro, né? Porque eu não tenho o olho, né? O olho que tudo vê, que é o olho das religiões que praticam o satanismo, né? Eles acreditam que existe o olho do Deus com D minúsculo da religião deles, né? Que é o Satanás, o diabo, né? Eu não tenho um olho assim para ver tudo como eles acham que vê tudo aqui na Terra, né? Mas o que eu quero dizer é que este versículo eu nunca vi ninguém pronunciar. E ele é de uma importância tremenda, porque vamos aqui refletir um pouco sobre este assunto e sobre este versículo que nós estamos falando, provando que dentro da religião que você frequenta, você está sendo conduzido a um evangelho, a um pensamento, a um costume, a uma tradição que você nem sabe se está certo ou errado, como está escrito aqui, ó. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu vou sempre usar esta passagem da Bíblia quando eu estiver fazendo os vídeos para a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Preste atenção, capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine. Um verdadeiro cristão, ele não pode ser dominado em hipótese alguma, em qualquer lugar, porque ele tem que defender a sua fé em primeiro lugar. E para ele defender a sua fé, ele tem que ter postura, autonomia, como eu tenho, porque eu era morador de rua e tudo que eu aprendi e estou aprendendo é através da Bíblia, da palavra de Deus. Não preciso ter representante, porque eu mesmo sou meu mestre e eu não preciso ensinar as pessoas. Eu só estou revelando, eu só estou mostrando o que o nosso Senhor Jesus Cristo quer que todo mundo descubra, que ninguém pode dominar ninguém. Olha o que está escrito: ninguém vos domine a seu arbítrio. O arbítrio seria como se fosse uma pessoa que ela é juiz.
uma pessoa que ela é representante de uma denominação religiosa, por exemplo, que está encabeçada de passar as mensagens contidas dentro da Bíblia. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo ele está falando para ninguém vos dominar. Você que está assistindo o canal da Igreja Evangelho dos Pobres. Porque a Igreja Evangelho dos Pobres ela tem autonomia de falar tudo aquilo que é correto e necessário para a sã doutrina de Cristo Jesus, para poder revelar a verdade dos fatos e dos acontecimentos históricos. Então está escrito aqui: ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade. Está vendo? Quando a gente vai nas igrejas, nas religiões do mundo, nós vemos que as pessoas são muito humildes, elas são sinceras, elas são boas, elas são simples. A gente vê toda essa aparência exterior, mas na verdade é um pretexto, como está escrito aqui no versículo que Paulo escreveu. Um versículo super importante que eu nunca vi ninguém falando desse versículo. E eu já vi algumas pregações, alguns cultos, algumas missas, já vi pela internet e ninguém fala dessa passagem, porque aqui mostra, desvenda e revela o submundo das trevas, porque todo mundo hoje fala de Deus e Jesus Cristo. Mas qual é o Deus que eles estão falando? Qual é o Deus que eles estão seguindo? É o Deus com D maiúsculo? É o Deus com D minúsculo? A Igreja Evangelho dos Pobres, a nossa igreja, que é uma igreja de uma pessoa, que sou eu, mas Abraão também era uma pessoa. E ele foi um homem, uma peça-chave nos planos e no planejamento do Deus verdadeiro. Está escrito na história, ele viveu sozinho. Então, ele fez a obra de Deus, o Deus verdadeiro, solitariamente. Então, a igreja, não importa se tem uma pessoa ou duas pessoas, onde estiver 2 ou 3 pessoas em meu nome, eu estarei presente, desde que as pessoas se entendam. Então, na Igreja Evangelho dos Pobres, existe uma pessoa que é fiel, que sou eu, que sou mestre, profeta, rei e sacerdote da segunda ordem de Melquisedeque. E não vejo também nenhuma religião falando de Melquisedeque também, que é o espírito com E maiúsculo. Eles citam o espírito com E maiúsculo, que é de Deus, mas eles não revelam quem é Melquisedeque, que está escrito na Bíblia Sagrada Cristã. Somente o canal Igreja Evangelho dos Pobres está revelando estas coisas para os cristãos, porque ninguém conhece Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, Pai, e o sacerdote do Deus Filho, que é com D maiúsculo, que é Deus com D maiúsculo. Então preste atenção, aqui Paulo está revelando toda a trama diabólica que está dentro de todas as igrejas cristãs do mundo. Não existe uma igreja santa. É isso que nós estamos revelando agora. Preste atenção, ó. Repetindo. Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine. Você não pode ser dominado.
Você tem que fazer o estudo, você tem que ler a Bíblia por suas próprias forças, pela sua própria conta. Ninguém vos domine. Olha que palavra forte, bombástica. A seu arbítrio. Ou seja, esses líderes religiosos, eles são como se fossem juízes. Eles estão arbitrando. É igual, vamos fazer uma comparação com um jogo de futebol. Existe um time de um lado e o time do outro. E existe um árbitro, um juiz. Daí, quando começa o jogo, o árbitro ele vai decidir, ele vai resolver os problemas que estão acontecendo no jogo de futebol. Então, a palavra dele, o poder dele, a decisão dele, não é unilateral, é ele que decide. Se houver uma falta no jogo, ele vai apitar, ele vai assobiar. Daí o jogo vai parar e a decisão dele é que prevalece. É o que Paulo está dizendo aqui, que estes líderes religiosos, tudo que eles falam, determinam o pensamento, o desenvolvimento das pessoas que estão dentro da igreja, porque as pessoas acabam se transformando naquilo que elas estão vendo. Porque a concupiscência do olho é o desejo ilícito. Então, se o líder religioso, o representante da igreja, não tiver de acordo com o que está escrito dentro da Bíblia, não tiver passando o texto e o contexto, o pensamento correto, as pessoas que estão acreditando e estão vendo aquilo que o líder está falando dentro da igreja, pode se prejudicar de uma tal forma e perder a salvação, como nós estamos falando aqui. Como nós começamos a ler o versículo que está no livro de Judas. Preste atenção, ó. Então esse árbitro, Paulo está mandando a gente prestar atenção, que seriam os líderes religiosos. Esse arbítrio, ele está falando para a gente não ser dominado pelos nossos líderes religiosos. Eu não sou líder religioso. Eu sou um profeta, eu sou um mestre de mim mesmo, porque eu estudo por minha conta e faço depois os pensamentos, as reflexões. E sou profeta, sacerdote e rei da igreja. A igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Quem quiser participar é bem-vindo, mas tem que seguir esta doutrina. Por quê? Porque eu sigo esta doutrina que eu estou falando piamente. Eu acredito. Então, se eu tiver que entregar tudo que eu tenho novamente para Deus e para Jesus, eu vou entregar. Porque eu era rico, eu tinha muitos bens materiais. Eu vivia sem precisar trabalhar, comia bem no sentido da alimentação moderna de hoje, não no sentido da alimentação correta do tempo passado, que é a alimentação que o Deus com D maiúsculo, não com D minúsculo, que é o diabo, criou aqui na Terra. O diabo ele não cria nada, ele somente copia e imita as coisas do Deus Todo-Poderoso. Então eu vivia super bem, daí eu entreguei tudo. Eu fiz a minha parte, eu dei o dízimo de tudo. Como está sendo revelado nos vídeos
do canal da Igreja Evangelho dos Pobres. Daí eu fui morar na rua. Quem que tem essa coragem de fazer isso? Eu entreguei tudo. Eu tinha mais de 10 casas de aluguel em São Paulo, na capital. As propriedades lá em São Paulo valem milhares e milhares de reais. Eu tinha casas de aluguel, 10 casas de aluguel. Tinha minha casa que era um sobrado que meu pai deixou, toda essa herança. Tinha casa na praia. Perdi tudo. Tinha conta em banco, ele deixou na época, ele morreu em 1997. Ele deixou uns 200 mil reais na conta, para mim e para minha mãe. Eu gastei, perdi tudo, comprava carros, fazia mal negócios. Tinha tudo isso, perdi tudo, daí fui morar na rua. Eu fiquei na miséria, porque foi o nosso Senhor Deus e Jesus, o Deus Pai, o Deus vivo, que fez isso para mim poder fazer a transformação. Então não é fácil, não é só você entrar numa igreja e ficar ouvindo a palavra dos líderes religiosos e depois viver a vida no modo mundano, que nem todo mundo vive, indo em shopping center, indo em parque de diversão e pronto. Continuar uma vida que não tem nada a ver com o que está escrito agora. Ó. Aqui, neste versículo, é a prova de que as pessoas elas não sabem o que elas estão fazendo. Preste atenção. Ó. Ninguém vos domine a seu arbítrio, com pretexto de humildade. Nessas igrejas, nessas religiões, acontece tudo isso. É uma coisa que parece uma santidade assim de outro mundo assim. Todo mundo é perfeito, mas não é assim que está escrito, ó. O pretexto de humildade e culto. Está vendo? O que acontece dentro de uma igreja? Um culto, uma missa. E todo mundo conhece isso. Por isso que Paulo está escrevendo aqui. Então, ele está chamando a atenção para os cristãos não serem dominados pelos líderes religiosos de qualquer religião, com pretextos de humildade e culto dos anjos. Tá vendo? Quando você vai numa missa, num culto, numa igreja, numa religião, você vê o que está acontecendo e logo sente no seu coração que é uma coisa assim que veio dos céus, o céu dos anjos, da luz, dos anjos do bem. Mas a gente tem que tomar cuidado com as distorções, ó, preste atenção. Continuando, envolvendo-se em coisas, ó, você está sendo envolvido em coisas, agora que vem a revelação, ó, que não viu. Como que você pode participar de uma igreja, de uma religião, de uma missa, de um culto, que você não conhece, você nunca viu, você não sabe como é que era 2000 anos atrás, quando os primeiros cristãos ingressaram na igreja, você não sabe o que eles faziam, você estava lá? Existe uma pessoa que nasceu há 2000 anos atrás e viu como eles faziam, como Paulo, como os outros apóstolos organizavam? Você não viu. Ah, mas está escrito na Bíblia. Então, é aí que está. É as aparências, igual está escrito aqui, ó. É as aparências, ó. Ó, as aparências que são pretextos de humildade e culto dos anjos. Você não pode se iludir, achar que uma coisa que é
é bonita, é legal, é bacana, que parece ser correto, é verdadeiro. Por quê? Porque as aparências, elas enganam. Eu preciso marcar aqui esta página para mim poder continuar o vídeo falando deste assunto. Daí eu vou ver se consigo marcar, acho que agora deu certo. Então, preste atenção, você não pode se enganar pelas aparências. Você acha que fazendo esses costumes, essas tradições que você está acostumado, se vestir bem, viver bem, comer bem, ir no culto, na missa, religioso, você está participando do reino dos céus? Está escrito aqui, ó. Nem tudo que reluz é ouro. As heresias históricas não morreram ou desapareceram. Cada geração, pois, possui sua própria cota delas. As versões modernas continuam a atormentar as igrejas e a minar as boas novas de Jesus. Heresias como pelagianismo, semipelagianismo e teologia da prosperidade estão presentes até hoje, muitas vezes disfarçadas com novas roupagens. Está vendo? Olha quanta coisa que você está sendo enganado, iludido de qualquer igreja. Estou falando de qualquer igreja cristã e até igreja que não é cristã do mundo, com novas roupagens, trazendo confusão e enganando para muitas igrejas. Está vendo? Para proteger nossas congregações de suas nefastas influências, nada melhor do que educá-las sobre as verdades bíblicas e teológicas acerca da pessoa de Jesus, de Deus, com D maiúsculo, e acerca da salvação. Está vendo? Você está no mundo desconhecido, como está escrito aqui, ó. Vamos voltar, ó. Aqui, ó, ler o texto, ó. Você não pode se envolver em coisas que não viu. O apóstolo Paulo está falando, mas eles fazem tudo igual, como está escrito na Bíblia, na palavra. Tudo bem, mas a gente tem que saber discernir e distinguir o que é certo e o que é errado, o que pode fazer e o que não pode fazer. Não adianta você fazer as coisas que está escrito no texto se você não entende, você não compreende aquilo que o nosso Senhor Deus e Jesus Cristo, com D maiúsculo, quer que você faça. Por exemplo, eu já fiz vídeos falando do mandamento perfeito, que é vender tudo o que você tem, entregar aos pobres e me siga. Carregue seu madeiro, a sua cruz. Só que ninguém faz isso. E quando faz pela metade. Igual Zaqueu, que é o personagem da Bíblia que nós estamos estudando. Eu tenho que continuar a fazer a série de vídeos que eu parei sobre esse assunto. Mas tem já um bom embasamento já nos vídeos que eu fiz. Mas ninguém não quer nem saber, ninguém tá nem aí. As pessoas começam a ver os vídeos e acham chato, daí vai embora, e daí não presta atenção, vai fazer as outras coisas da vida dela mundana, e depois ela vai na igreja, vê
aquele culto dos anjos, acha que aquilo lá é uma verdade absoluta. Daí eles pegam as passagens da Bíblia, daí os líderes religiosos enganam, persuadem os fiéis, os membros das igrejas, como os judeus de Israel fizeram com os apóstolos Paulo de Jerusalém, com os apóstolos antigos, Pedro, Tiago, João. Como eu estou fazendo os vídeos mostrando e informando isso, inclusive esse vídeo também, não sei se eu vou conseguir chegar a estas partes da conspiração, mas o canal Igreja Evangelho dos Pobres está revelando, e as pessoas não têm tempo, não têm vontade, não têm interesse, só tem interesse de ficar ouvindo coisas bonitas que vai levar eles pro caminho do poço, do fundo, da escuridão, porque o Senhor Deus com D maiúsculo e o nosso Deus Jesus Cristo com D maiúsculo, eles me mostraram como um cristão tem que viver. O cristão ele tem que viver na pobreza, na miséria, como eu vivia numa barraca na rua, morei 4 anos. Você não pode querer ser igual ou se transformar numa pessoa mundana que procura só as riquezas materiais deste mundo, porque as riquezas materiais, ela escurece, ela escurece o brilho do Espírito com E maiúsculo, de Melquisedeque, do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus com D maiúsculo. As riquezas deste mundo, ela apaga, ela encobre o Espírito com E maiúsculo. E se você estiver debaixo destas riquezas, se você estiver usando essas riquezas para sobreviver aqui na Terra, você não está fazendo aquilo que está escrito na Bíblia. Existem várias passagens falando que a riqueza do mundo é maldição e você está atrás disto o tempo todo. Você quer se vestir bem, você quer comer bem, você quer conquistar o mundo e perder a salvação. Por isso que está escrito aqui, você não viu as coisas que aconteciam há 2000 anos atrás? Os cristãos, eles não tinham nem comida para comer. Está escrito em Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e 4, e em outras passagens da Bíblia. E por que na igreja eles não revelam essas coisas? Eu nunca vi na internet, nunca vi nas igrejas, nos templos físicos, eles citarem esses trechos da Bíblia, e quando citam, eles colocam como é que chama aquele negócio lá? Eles tampam o sol com a peneira. Eles escondem. Por isso que vocês não enxergam. Mas a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados vai revelar tudo isso, porque eu não tenho medo. Eu não tenho medo do sistema. Porque eu vivo aqui neste mundo pela fé. Então, se eles me matarem, se eles me prenderem, igual fizeram com os apóstolos, se eles inventarem coisas erradas a meu respeito, para me incriminar, se eles falarem mentira, igual fazia com os apóstolos e com os profetas, eu não tenho medo, porque eu sei que um dia eu vou morrer. Eu não preciso ficar preocupado em ficar vivo aqui.
porque eu já estou salvo já. Eu vou viver em outro lugar melhor do que esse. Então, eu só estou aqui porque Deus e Jesus quer que eu fique, igual Paulo falava. Paulo falava assim em um dos livros que ele escreveu da Bíblia, que ele não sabia se era melhor morrer ou ficar vivo aqui na terra, porque se ele morresse, ele ia ver Deus e Jesus mais rápido, no outro mundo, onde eles estão, no mundo bom, não no mundo ruim. Mas se ele morresse, ele ia deixar os irmãos que estavam vivos aqui na terra desamparados, porque o apóstolo Paulo era o representante do Deus Pai, do Deus Filho, recebendo a comunicação entre o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. Mas só que o Espírito com E maiúsculo, que é sacerdotal e real, e tem outras qualidades. Ele é de uma natureza diferente do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o espírito da natureza do Deus Pai, que agora se transformou também, nosso Senhor Jesus Cristo, com esta natureza do Espírito Santo. Por isso que os dois reinam num mundo que a gente não conhece, que é da luz inacessível, como está escrito em um dos livros que está escrito no Novo Testamento aqui. Então, é isso que o vídeo está tratando agora no começo do assunto. Então, você não pode ficar iludido achando que você já está salvo, porque, continuando aqui o texto para concluir, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Olha o que Paulo está falando de você agora, você está inchado na sua carnal compreensão, porque você está no estado inútil. Você não está no estado cristão, você está no estado mundano. E é isso que ele está revelando aqui. E este versículo, ninguém fala desse versículo aqui do jeito que eu estou falando. Então, continuando aqui, vamos continuar mais um pouco para ver se eu faço mais partes desse vídeo e continuo o assunto, ou façamos outros vídeos falando do assunto, mas sem contar como partes. Então, a gente tem que começar a estudar e levar a sério as coisas. Não é só fazer e praticar cultos, não é só fazer orações e jejuns. Sim, na Bíblia tem várias passagens no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que a gente precisa fazer orações e jejuns, a gente precisa dar o dízimo, a gente precisa ir no culto, a gente precisa participar das igrejas físicas, que são instituições capitalistas e globalistas. Sim, mas a gente tem que saber o que a gente está fazendo, igual ali no versículo. Porque, por exemplo, os cristãos, eles são 8 ou 80 na minha compreensão, no meu modo de ver, representando Deus Pai e o Deus Filho aqui na Terra. Dentro da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que é uma igreja idônea e dependente. O cristão das outras igrejas, das outras religiões, ele é 880. Por quê? Eu vou explicar. Porque tem coisa que eles fazem assim exageradamente. Tem coisa que eles fazem assim o tempo todo, que é rezar, orar,
ir na missa, ir no culto, participar, trabalhar dentro da igreja, ajudar o próximo. Eles fazem tudo isso assim exageradamente. Mas tem coisa que eles não fazem, que tem que fazer, que é super importante. E até mais importante do que isso que eles estão fazendo, porque eles estão fazendo obras. E aqui no canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, nós já estamos fazendo vídeos falando que não precisa, eu estou fazendo vídeo falando que não precisa mais fazer obras carnais. Porque são obras da lei de Moisés, que Jesus Cristo, ele aboliu para você viver mais livre, para você não ficar escravizado dentro dessas religiões institucionais, porque é como se fosse uma empresa, uma igreja. O templo que você frequenta é uma empresa que gera lucro, porque como é que eles vão se manter, construir vários templos, alugar vários templos sem dinheiro? Se desde a época de Adão e Eva, ou acho que um pouco depois, né? Também não vamos ser assim também radicais também. Não vamos ser 8 e 80, né? Depois de Adão e Eva, daí surgiu o dinheiro, porque foi o diabo que inventou o dinheiro. Daí, para contornar a situação, o Deus Pai, na antiguidade, nos primórdios da humanidade, ele manteve esse sistema monetário do dinheiro, que é um Deus, é o Deus Mamon. Ele deixou continuar deste modo, deixou que o diabo controlasse a vida das pessoas desse jeito. Mas ele colocou as regras no Antigo Testamento, que é complicado falar sobre isso. E agora, no Novo Testamento, Jesus, ele tirou esta obrigação de você ficar a vida inteira pensando em dinheiro. Eu sou o maior exemplo, eu vivia na rua sem dinheiro para comprar comida. Eu ficava dormindo nas calçadas, nas ruas, em qualquer lugar. Eu estava fazendo o que está escrito na Bíblia. Estou provando isso, que só os pobres herdarão o reino dos céus. Aonde está escrito que um rico vai herdar o reino dos céus? Se você tem bens materiais, você é um rico, você é bastardo, você é amaldiçoado. O dinheiro é maldição. E em Mateus 6 está escrito que a gente não pode acumular tesouro na terra. Está escrito lá. É só pegar a Bíblia e ler. Por que ele, no culto, ninguém fala disso? Que não pode juntar tesouro na terra? Eu já vi pregação dentro da igreja falando de Mateus 6. Eles falaram, o pastor falou várias passagens de Mateus 6, falando até mais ou menos sobre esse assunto, e não citou esse versículo de Mateus 6. Eu já vi. Tá vendo? É isso que está dizendo agora aqui. Esse versículo eu já saí da página, de Colossenses, capítulo 3, que nós lemos, ele vai ser o baluarte da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Eu vou recitar ele agora pelo resto da minha vida aqui na Terra. Eu vou falar dele, quase todos os vídeos que eu for fazer, eu vou falar dele agora. Porque, para ver se abre a mente das pessoas, porque não é possível um negócio desse. O que? Aí entra na questão do 8 e 80. Esse versículo que as pessoas têm que ter aqui, ó, guardado, ninguém sabe, ninguém conhece. Os próprios cristãos que só falam de oração, de jejum, de dízimo,
de trabalho, de um monte de coisa assim, que são as palavras que está escrito dentro da Bíblia, mas não fala da questão da pobreza, não fala da questão dos bens materiais. Então, é 8 ou 80. Então tem que haver um equilíbrio, uma moderação, como está escrito nos versículos, que a gente tem que viver nessa terra moderadamente. Não estou falando que a pessoa não precisa mais fazer jejum, fazer oração, cantar, louvar. Isso as pessoas fazem demais, achando que é só isso que vai resolver os problemas que elas têm da escolha no dia do julgamento. Só esse o problema que elas acham que tem. Elas fazendo isso já estão curadas já. Mas não é assim não. Eu vivi na rua, eu posso falar disso. Por isso que Jesus me escolheu igual escolheu Paulo. Porque Paulo ele sabia tudo das leis de Moisés do Antigo Testamento. Ele era doutor da lei. Daí ele pegava os trechos antigos do Velho Testamento e fazia uma junção com os pensamentos dele, que estava conectado com Jesus que estava lá em cima no céu, lá da luz, o terceiro céu, o reino de Deus. Da luz que já desceu, tá vendo? Outra coisa que eu nunca ouvi ninguém falar. Essas coisas que eu estou falando, você não vai ouvir dentro das igrejas, que o céu já desceu. Eu já comecei até a fazer o vídeo e provei, eu só parei porque estava muito grande de fazer os vídeos. Daí eu vou continuar depois, mas eu já provei dentro dos versículos que eu fiz, que eu peguei e coloquei no vídeo, que o céu já desceu, está dentro da gente, dos cristãos, que é o Espírito com E maiúsculo. Então você já está conectado lá no céu, do terceiro céu. Você já está lá. Tanto é que tem um versículo que eu não me lembro aonde, que está em Hebreus. Porque o Hebreus é o livro da perfeição. Quem lê Hebreus, mas primeiro as pessoas têm que ler os outros livros do Novo Testamento. Porque é como se fosse uma escola. Os evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos, João, é como se fosse o primário. Do prézinho até o 8º, 9º ano. É como se fosse o primário. Você tem que aprender os fundamentos do cristianismo, da palavra de Jesus, para você poder ingressar. Você está no primeiro grau. Você vai depois, quando você tem já um certo domínio, uma certa habilidade, daí você vai para o segundo grau, que é o primeiro, segundo e terceiro ano colegial. Daí você já começa a fazer os batismos. Porque o primeiro grau, que é o fundamental, você vai entrar na fase do arrependimento de obras mortas. O arrependimento de obras mortas. Você vai entender por que você vive desse jeito, por que você é mundano, por que você está dentro da igreja, mas você não sai do lugar, você fica parado, você fica estagnado, estatificado. Você não muda de posição. Tanto no mundo carnal como no mundo espiritual. Por isso que você fica nesse dilema. Nossa, mas eu vou na igreja, eu faço tudo. Eu sou alegre, eu sou divertido, eu tenho espírito. Mas você tem que fazer essa autoavaliação. Você tem que ir passando de estágios. Daí quando você está no colegial, você já começa a fazer os batismos. Batismo de fogo, batismo da morte, batismo do Espírito Santo. Daí quando você já está na fase intermediária do cristianismo, isso tudo você que tem que fazer. Não é as outras pessoas que tem que
te orientar. Você que tem que fazer por conta própria, igual eu fiz. Eu ficava 4 anos lendo a Bíblia de dia, de noite e de madrugada. Ficava madrugando. Enquanto todo mundo estava lá vivendo a vida deles, indo no sambão, no bar. Eu sei que cristão não faz isso, né? Mas eu tô falando no modo geral agora. Eu tava lá na minha barraca, lá, estudando, lendo, meditando, lendo a Bíblia, trabalhando também, que eu trabalhava no Allan Kardec, no setor da horta, eu fazia o tratamento psicológico. Mas eu ganhava R$ 200, ficava o dia inteiro e ficava lá na horta lá, que é uma coisa fácil, só ficava na enxada, plantando e regando. Isso daí qualquer um faz. Porque o meu problema é de cabeça, é mental, não é? Eu tenho problema de físico, mas é por causa da diabetes, que deixa a gente, eu tô aqui com a cabeça toda doendo, ardendo aqui tudo, por causa do açúcar, do carboidrato. Então, daí quando a pessoa chega na parte intermediária do cristianismo, que é os batismos, daí ela entra na faculdade, que é o ensino superior. Daí é a hora que você tem que entregar tudo que você tem, é o dízimo de tudo. Aí você tem que dar tudo para a igreja. Daí você tem que escolher uma igreja. Você não pode ficar escolhendo várias igrejas e frequentando. Você escolhe uma. Se você der o seu dízimo de tudo para a sua igreja que você escolheu, aí é por sua conta e risco, porque as outras igrejas eu não conheço. Eu conheço essa que eu estou formando aqui. Mas você tem que participar da igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Você tem que ingressar e ver qual que é o conceito, a ideologia, o conteúdo, a doutrina que está sendo passado por mim. Não é que eu vou pegar o seu dinheiro e vou usar para construir império igual o Edir Macedo fez. Ele construiu um império com a igreja e agora ele é empresário, dono de canal de televisão. Vocês viram? É isso aí que não pode acontecer. Como é que pode uma pessoa ser salva se ele faz obra só com dinheiro? Aqui nós estamos fazendo obra sem dinheiro. Mas aí que tá. Lá eles fazem assim, eles pegam todo o dinheiro do povo, dos cristãos lá que estão lá dentro da igreja dele, e pega para eles. Eles vivem igual rei, igual faraó aqui na terra, igual esses presidentes aí dos países do primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, França, Inglaterra. Eles vivem igual o rei, a rainha da Inglaterra. Eles são tudo do mesmo grupinho ali. E daí o povo que dá dinheiro para eles fica na miséria aqui, fica sofrendo, tem que ficar aguentando bêbado, drogado, gente que fica ouvindo música alta no mundo. E a gente tem que ficar tudo assim, ó. Escolhido, exprimido e quieto. Daí é isso que eles querem que vocês façam. Vocês trabalham para eles. Você fica se matando aí trabalhando e seguindo o pensamento deles. E eles estão lá no bem bom, lá tem avião, tem carro, tem mansão, tem igreja espalhada para tudo quanto é canto no mundo. E você fica lá encolhido, lá dando dinheiro para eles lá. E trabalhando para eles. E eles só crescendo e você só descendo só. E daí você fica lá naquele... É isso aqui que nós acabamos de ler em Colossenses. Isso aqui é a prova do que eu estou falando. Agora na igreja Evangelho dos Pobres vai ser diferente. Você dá todo... Vai ser igual como está escrito em Atos. Você dá todo o dinheiro que você tem. Eu dou todo o meu dinheiro que eu tenho. Eu vou dar todo o dinheiro que eu tenho.
Eu já fiz isso. Agora, vocês que têm que ser provado. Vocês dão todo o dinheiro que vocês têm e eu dou todo o dinheiro que eu tenho. Porque esse dinheiro que eu tenho não fui eu que ganhei, que conquistei. Foi Deus e Jesus que deixou, eles nem me deram, eles deixou eu... Como que eu posso dizer? Eles deixaram eu usufruir desse dinheiro. Esse dinheiro chegou até a mim sem eu fazer nada. Agora estou usufruindo para mim poder me manter vivo. Mas eu não fui atrás, igual todo mundo faz. Daí nós vamos fazer igual Atos 2 e 4. Nós pegamos todo o dinheiro, compramos uma propriedade rural, montamos um sistema, um parque de alimentação, criamos gado, galinha, porco, que são os alimentos carnais, porque o ser humano ele é carnívoro e faz parte da questão bíblica. Nós podemos comer carne à vontade. Hoje em dia, Jesus Cristo liberou a questão da alimentação. Plantamos tudo quanto é coisa, árvores frutíferas, verdura, ervas, porque é as ervas que curam a doença das pessoas. Não é esses remédios farmacêuticos industrializados, que é desse sistema aí, que a Universal, Edir Macedo, ele é ligado. Porque o Edir Macedo ele é uma parte do sistema, ele é um tentáculo, que ele toma conta da religião. Então, ele escraviza as pessoas, aprisiona dentro do aprisco desse sistema. Então, os fiéis deles são tudo alienado por causa disso. Porque ele é o grão-mestre do sistema que eles inventaram. Igual está escrito aqui, Gamaliel era o grão-mestre. Está escrito na Bíblia. Na Bíblia que você fala que lê, que acredita, você até lê, mas você não entende. Os cristãos, eles são assim. Eles são analfabeto funcional. Que eles lêem, eles sabem ler, mas eles não entendem, eles não compreendem o que está escrito na Bíblia. Por causa desses líderes religiosos. Por isso que vocês estão no aprisco. Vocês estão aprisionados. Jesus veio libertar, mas vocês não seguem Jesus. Vocês seguem o caminho do diabo. Que esses líderes aí mais top, que estão lá em cima, que são poderosos aqui na terra por causa do dinheiro e das influências deles, porque, por exemplo, Edir Macedo, vamos citar Edir Macedo, todo mundo conhece, né? Quem não conhecer Edir Macedo, então nem sei o que a pessoa é, né? Deve ser alienígena. Então, ele faz parte do sistema religioso, desse sistema do diabo, do capeta, para aprisionar vocês. Então, ele comanda o sistema religioso cristão protestante. A religião católica, que é do Roberto Marinho, da Globo, eles comandam o sistema cristão católico. Então, eles são da mesma organização, mas só que eles têm que dividir o povo. Daí eles dão uma escolha para o povo. Daí o povo escolhe, eu vou ser crente, evangélico, protestante, de tal denominação. Daí a outra pessoa vai ser, eu vou ser católico, lá da religião cristã. E daí o povo fica dividido. Daí há essa organização do sistema diabólico aqui na Terra. Para a gente, eles são tudo inimigo. Parece que a gente
volta e meia a gente vê eles brigando lá, a Globo brigando com a Record. Daí passa essa impressão que eles são inimigos. Mas é só pro povo, porque dentro dos bastidores, lá onde ninguém tá vendo, eles são tudo inimigo, eles são comparsa. Por isso que eles são ricos, bilionários, e você tá aí nessa miséria, aí nessa desgraça. Você acha que eles têm problema com dinheiro, com comida? Eles compram carro de US$ 1 bilhão, compram joia de R$ 1 milhão. É esse povo aí que é os ricos. É esse povo que a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados combate. E daí, em vez de vocês se ajuntarem aqui dentro da Igreja Evangelho dos Pobres, vocês vão lá ser escravo deles. Essas coisas que, sabe? Vocês estão tudo condenados. Vocês acham que Deus, o Deus verdadeiro, que fez os céus e a terra, você acha que o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu no madeiro, na cruz, esses caras aí desse sistema aí que eu tô falando agora, esses aí que você segue, eles que cravaram os antecedentes passados deles, que eles agora representam, essas pessoas, eles que cravaram as estacas na mão e no pé de Jesus Cristo, e vocês ficam do lado deles, vocês são malucos. Vocês são mais malucos do que eu. Vocês são mais malucos do que eu, porque vocês estão do lado do inimigo de Deus e de Jesus Cristo. Vocês são loucos. Vocês são nécios. Vocês são malucos. Vocês são mais doidos do que eu. Em vez de nós se ajuntar, porque nós estamos num período que Jesus, ele liberou. Se eles podem montar empresas, fazer as coisas, nós também podemos. Só que você participa não como cabeça, você participa como cauda. Você participa como escravo, como servo deles. Você não participa como servo do nosso Senhor Deus e Jesus Cristo. Porque nosso Deus com D maiúsculo, por isso que eu fico falando toda hora, para vocês caírem na real. Agora eu sou obrigado a falar explicitamente, porque vocês não entendem. Tá vendo como vocês são analfabeto funcional? Vocês não entendem o que a gente fala. Eu fiquei 4 anos morando na rua. Vocês têm que viver igual eu vivia, por vocês acordar. Por isso que eu acordei. Porque eu sofri lá. Mas por que eu sofri lá? Porque Deus com D maiúsculo, ele me escolheu, como está escrito na Bíblia. Eu não me lembro onde está essa passagem, que eu só vi uma vez, mas ela é super importante, ela é importantíssima. Deve estar nos evangelhos. Só que eu não me lembro onde está, ela é difícil de achar. Eu só vi ela uma vez. Eu nem sei se eu escrevi no caderno. É assim, acho que está em João, parece que está no livro de João. Está escrito, acho que nos meus cadernos, eu tenho que procurar. O Deus Pai, ele escolhe a pessoa que ele quer salvar aqui na terra. Daí ele leva até Jesus Cristo. Daí Jesus Cristo tem a incumbência de salvar. Então você tem que seguir a Jesus, mas não do jeito que eles estão fazendo com que vocês façam. Porque vocês não estão seguindo Jesus verdadeiro. Vocês estão seguindo Jesus falso, o anticristo, que é o Deus deles, com D minúsculo. É isso que Jesus, que está escrito na Bíblia, ele veio avisar. Só que vocês não compreendem. Para vocês não ficarem amaldiçoados com esse dinheiro, com essas riquezas toda que eles induzem vocês a conquistar, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer, por exemplo, igual Atos 2 e Atos 4. A gente tem que se reunir, todo mundo pega o dinheiro que tem, que acumulou até agora, que não pode acumular. Compra uma área rural, agrícola. É isso que Jesus quer ver você fazer. Não é você ficar morando em cidade, ficar vivendo igual eles, ter uma vida urbana e social. Por isso que está falando aqui do inchamento.
Lembra que eu falei agora da passagem de Colossenses? Porque você, a sua vida, sua mente, seu corpo, seu cérebro está inchado com essas coisas. É isso que está escrito lá no versículo. Você está inchado com as coisas que você vive, materialista, que é internet, celular, notícias do mundo. Você está inchado dessas coisas. Depois você vai na igreja para desinchar, daí eles incham mais ainda a sua cabeça. Daí você fica inflamado. Você tem que sair desse mundo urbano e entrar no mundo rural. Daí você tem que ajuntar com pessoas assim, honestas, que querem viver, seguir este caminho, que é o caminho de Deus e Jesus, que é o caminho certo da salvação, para você se preservar, se conservar, para você não ficar vivendo essa vida, porque essa vida aí é a marca da besta. É o mundo que o diabo criou, você está dentro do mundo dele. Para você sair, é o único jeito, se juntar com um grupo correto que está fazendo isso que o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados está propondo, se ajuntar, sair do mundo, nós vamos se ajuntar, montar o parque industrial, criar animais, plantas, de tudo quanto é espécie, produzir, legalizar, né? Abrir firme igual eles abrem, montar uma empresa legalizada, para eles não poder atacar a gente, porque é uma guerra. Se a gente fizer direitinho, pode ver, existe indústria, comércio em tudo quanto é lugar do mundo. Se eles pagam os impostos, se eles fazem tudo certinho, por que a gente não pode fazer também? Só que nós vamos fazer, é aí que tá o X da questão. A gente vai fazer, presta atenção, pra gente mesmo. É só pro grupo que tá ali. Não é para ficar servindo homens aí que sem escrúpulo, que o canal Igreja Evangelho dos Pobres está revelando agora. Nem para esses que estão aí na rua drogado aí. O máximo que a gente pode fazer é ajudar, mas primeiro nós temos que pensar nos domésticos da fé, os que estão dentro do grupo, porque estes acreditam, igual está escrito em Atos 2 e 4. Por isso que eles receberam o Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, dos apóstolos, quando começou a igreja cristã, em Atos 2 e Atos 4. Entendeu? Nós vamos fazer pra gente. Daí eu não vou ficar reinando. Eu vou pegar que nem esse povo que não é falso cristão, são tudo anticristo, faz com vocês. Daí todo mundo. Vamos supor que a gente produz muita coisa. Primeiro nós usufruímos pra gente, nós dividimos por igual, dentro do local onde nós estamos. Nós vamos viver lá, nós vamos trabalhar lá dentro, nós vamos montar a igreja física lá dentro, nós vamos fazer os cultos, as pregações, tudo que está escrito na Bíblia. Só que nós vamos fazer do jeito certo, não do jeito que esse sistema criou, que o sistema que eles criaram é totalmente diferente desse que eu estou falando. É o mesmo sistema que está em Atos 2 e 4. Vê se eles fazem esse sistema que está em Atos 2 e Atos 4. Em Atos 2 está escrito assim, eu já fiz até o vídeo falando de Atos 2, tá no canal, que as pessoas davam tudo que tinha, os cristãos, que não eram cristãos e queriam entrar na igreja, sem ingressar. É o dízimo de tudo que eu estou revelando nos vídeos. Só que é um assunto muito grande, estou revelando por partes. Daí, eles davam tudo, daí eles entravam na igreja e ficavam o dia inteiro lá perseverando, orando, cantando, rezando. Aí sim. Daí eles iam para casa deles, talvez, eu não lembro direito, mas eu acho que essa parte
eu acho que eles nem tinham mais casa, porque eles davam tudo que tinha para a igreja, como é que eles iam ter casa? Mas no versículo está dando a impressão que eles iam para a casa deles. É aí que entra o engano. Eles não iam para a casa deles, igual todos os cristãos faz hoje. Eles ficavam morando lá dentro da igreja, que era o cenáculo ali, o cenáculo dos apóstolos. Eles ficavam reunidos todo mundo ali, 2.000 pessoas, coisa e tal. No começo foi assim. Daí hoje, como é muito cristão espalhado no mundo, a gente pode fazer a nossa própria igreja, como todo mundo faz, mas não dentro desse sistema maluco aí, maldito, satânico do diabo, que todo mundo está dentro, do aprisco. Nós temos que sair do aprisco. Eu já vi 2 passagens na Bíblia falando que a gente tem que sair do aprisco e entrar no aprisco. Sair do aprisco está em João, acho que está em João, eu não lembro agora, João 12, 13. Aquela parte que fala do pastor. É João 9, 10, 11, 12 ou 13, que fala do pastor, das ovelhas. Que a gente tem que sair do aprisco. Mas eu já vi passagens na Bíblia outro dia que fala que também nós temos que entrar no aprisco. Mas aí que tá, nós sai do aprisco deles e entra no nosso aprisco, que é o aprisco de Deus e Jesus, entra no reino dos céus. Mas dessa forma que eu estou falando. Em Atos 2 está escrito assim, que ele se ajuntava e ficava lá todo dia lá. Daí os apóstolos distribuíam estes dízimos só com quem estava dentro da igreja. Não distribuía com quem estava fora. Tanto é que depois eles ficaram pobres lá em Jerusalém. Os cristãos que eram judeus e se converteram para o cristianismo. Eles ficaram pobres lá, não tinha nem dinheiro para comer, porque eles deram tudo que eles tinham. Mas aqui, agora, Jesus organizou. Porque se a gente se ajuntar, tá faltando isso. Tá faltando fé, vontade. Isso que tem que fazer, que é os atributos, vocês não fazem. Agora vocês fazem... Por isso que eu tô falando que o cristão é 8,80. O que tem que fazer, eles não fazem. E o que não precisa fazer tanto, eles fazem demais. Eu ia até começar a falar sobre a questão da oração, mas é que como eu falei muito, eu vou terminar por aqui. Depois nós continuamos, porque é muito texto, é muita coisa para falar, é muito entendimento. Mas a proposta é essa. Para começar, vocês têm que entrar no canal, assistir os vídeos, ajudar, espalhar, compartilhar, para ver se tem outras pessoas iguais nós, assim, que querem fazer isso. E depois a gente vai vendo. Daí, eu tô pensando em fazer esse negócio dos calçados. Eu moro aqui em Franca, na cidade de Franca, daí vocês compram os calçados comigo, eu vou lá nas empresas, nas indústrias que vende calçado direto na porta, que tem muitas aqui, eu tô pertinho aqui, eu posso andar a cidade inteira. Ontem eu andei mais de 2 horas para ir no shopping, que fica do outro lado da cidade, da onde eu moro. E mais 2 horas para voltar na chuva, então eu posso andar a cidade inteira, só para postar os vídeos. Que eu vou lá porque a internet de lá é boa, né? Eu posto rapidinho. E eu ando a cidade inteira, então eu posso pegar calçado aqui em qualquer lugar da cidade. E daí eu tenho passe livre, que é aquele passe do governo que dá para quem tem problema de cabeça. Eu posso viajar para o Brasil inteiro de graça tomando ônibus. Eu posso tomar ônibus, barco, trem. E daí eu levo os calçados até vocês. A única coisa que eu vou fazer assim, eu vou comprar pelo preço que vocês virem, que eu vou colocar os links no vídeo das empresas que eu estou fazendo uma lista aqui que vende na porta. Daí vocês entram no catálogo que já está direto no site deles. Daí vocês fazem
a pesquisa e escolhe o que vocês querem. Calçados, carteiras, cintos, essas coisas, esses acessórios de roupa masculina, feminina e infantil. Vocês escolhem que tiver lá. E daí vocês me avisam. Daí nós começamos a conversa no WhatsApp. E daí eu vou acrescentar a mais no valor de cada produto somente R$10 desse projeto para a gente comprar as terras, construir o parque industrial, construir as construções da agroindústria para produzir alimentos para a gente e para vender também, para manter o lugar também. Nós podemos fazer isso. Demanda muito dinheiro, mas nós podemos fazer isso se nós se ajuntarmos 20, 30 famílias assim, a gente se ajunta num lugar e faz tudo isso. Porque daí a gente pode revezar, a gente pode fazer várias coisas, mas nós vamos estar unidos ali, como está escrito na Bíblia, congregando. Isso que é a comunhão com Deus e Jesus. Não é desta forma. Você vai na igreja, você participa, você estuda, você vai no culto, mas depois a igreja solta e você vai para o mundo. Daí você vai viver igual os outros que estão no mundo também, fazendo coisa errada. Você vai juntar dinheiro, tá vendo? Essa vida tá errada, você não pode juntar dinheiro. Mas aí que tá. Lá no grupo, esse grupo que a gente vai montar e construir, lá você não tá juntando dinheiro, lá você tá dividindo, você tá compartilhando. Porque esses negócios, esses bens, não é de uma pessoa, igual nas outras igrejas. Nas outras igrejas você não tem participação, você só trabalha para eles só. Depois você só recebe esses bens espirituais que nem é do Deus verdadeiro, do Deus vivo, não é nem de Jesus Cristo, porque se fosse do Deus vivo e de Jesus Cristo, você não estaria vivendo nesse mundo aí, porque Jesus, ele já desceu aqui na terra. Lembra que ele mandou que ia mandar o Espírito com E maiúsculo? É o céu já desceu. Jesus é o céu da luz, já desceu e entra dentro das pessoas. Se você está vivendo nesse mundo aqui, é porque você ainda não entrou no céu da luz, você está no céu das trevas. Então, aí que tá, daí você tem que escolher, porque você não está dentro de uma congregação desse tipo que eu estou explicando, da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Por isso que eu montei esse canal, esta igreja virtual, para se transformar em real, em material, no mundo físico, material. Então é isso, está começando a chover, então eu vou descansar um pouco e dar uma arrumada aqui na casa. E daí nós vamos continuando assim, mas vocês têm que se comunicar comigo, a gente tem que se conhecer, vocês já estão me conhecendo, mas eu não conheço vocês. E a gente tem que se conhecer pessoalmente, por isso que eu vou levar os produtos até vocês. Porque eu tenho condição de montar uma remessa de produtos e sair por aí entregando. Dá para mim fazer isso, mas vocês têm que me ajudar, porque, por exemplo, fica o valor do produto que eu pego aqui, retiro no local. Daí não vai cobrança de frete, não entra o preço, o valor da cobrança de frete, porque eu mesmo vou levar e entregar pessoalmente. Vocês vão receber na minha mão os produtos. Por isso que eu vou conhecer vocês pessoalmente, igual Paulo fazia com os cristãos verdadeiros, espalhado pelo mundo. Ele ia até o local. E os outros discípulos faziam isso de Paulo. Ia até o local e conhecia as pessoas
os outros cristãos espalhados no mundo pessoalmente. É isso que nós vamos fazer. Vamos imitar, fazer igual eles faziam. Então eu vou conhecer vocês. E daí a gente vai juntando esse dinheiro. Daí eu vou colocar R$10 em cada venda de produto a mais no valor do preço do produto que sai aqui da fábrica, que é o valor que nós vamos ajuntar para montar esse parque. Daí os outros R$10 ou 20 vai depender da situação, ainda estou fazendo o cálculo. Seria para minha alimentação na hora de eu estar me deslocando para esses lugares do Brasil, que o Brasil é muito grande. Então eu vou diluir no preço dos produtos, para acrescentar R$10, R$20 a mais no preço dos produtos. Então ficaria R$30 a mais. Por exemplo, o calçado, o sapato que você escolheu custa R$100. Daí eu ia colocar o valor de R$130, que é R$10 deste projeto que nós vamos montar, da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, para reunir os irmãos que queiram participar. E mais os R$20 é para minha manutenção da alimentação, porque os lugares, as praças de alimentação que eu vou comer quando eu estiver indo entregar os produtos, é caro o preço dos alimentos. Então tem que ter assim um dinheiro a mais para mim poder estar me alimentando, para mim poder fazer esta viagem de 1, 2, 3 dias. E se for num lugar muito longe, daí eu vou demorar mais, 4, 5 dias. Mas aí vai ficar mais ou menos nesse valor que eu falei, o custo do excesso, do valor do produto. E tinha uma outra coisa que eu ia falar agora, acabei esquecendo, né? Mas vai ser mais ou menos assim, né? Eu acabei esquecendo agora, que era importante. Não tá vindo na cabeça, na memória. Mas é isso aí, então vocês têm que começar a me ajudar também. Vocês têm que entrar em contato para mim já começar a ter uma relação assim mais próxima com vocês. E daí, lembrei. Daí assim, por exemplo, não é que, vamos supor que a gente reúna no canal 100.000 pessoas aqui. Como é que nós vamos botar 100.000 pessoas dentro de um espaço assim também, mesmo ele sendo grande? Não tem como. Então, o que eu pensei? Vamos fazer assim, então. Os que colaborarem mais, forem fiéis, que nem está escrito na Bíblia. Os que se doarem mais, eles vão receber mais. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 9. Então, eles ganham mais, como está escrito assim. Paulo, ele ensinou assim. Quem dá mais, recebe mais. Quem dá menos, recebe menos. Então, os irmãos que estiverem lá em cima, no topo, que estiverem abraçando essa causa que eu estou colocando agora em pauta, eles serão os primeiros. Eles vão ter participação lá dentro diretamente deste negócio. Agora, os que ajudam menos, eles vão ter que esperar, porque a ideia é montar vários parques, assim, várias empresas, várias filiais, vai ter a sede, as filiais espalhadas no Brasil inteiro, para poder ir agregando esses outros irmãos, mas vai ser por lista de, assim, não lista de chegada, mas os que participarem mais, assim. Daí vai ter que ter um ranking, daí vai colocar o nome das pessoas que são os colaboradores principais, e daí cada um vai ter um nível, né, de escolha. E daí a gente vai colocando as pessoas que realmente se dedicarem, darem a vida para esta
eu não vou falar, para esta obra. Agora podemos batizar como se fosse obra, porque não é pelas obras que a gente vai ser salvo, é pela fé. Mas quem quiser fazer obra, pode fazer. Mas na hora que Jesus for julgar, está escrito lá em Romanos 3, por exemplo, capítulo 3. Na hora que Jesus for julgar, ele não vai julgar pelas suas obras. Ele vai julgar pela sua fé. Então, a fé que você está tendo e acreditar que esse negócio vai dar certo, então esta é a justificativa que Jesus vai te salvar. Mas aí nós vamos fazer tudo certinho. E eu também vou escolher as pessoas pela pureza. Não vou escolher uma pessoa assim que... Porque eu vou escolher as pessoas que vai entrar dentro desse negócio. De verdade. Eu não vou ficar escolhendo uma pessoa que é fingida, que está ali só para se aproveitar. Eu sei que é difícil, porque se nem na igreja primitiva dos apóstolos eles conseguiram, que nós vamos explicar isso agora nos próximos vídeos, eles conseguiram eliminar, tirar estas ovelhas negras de dentro deles ali, porque eles tinham liberdade entre eles, porque eles eram cristãos, os apóstolos. Está escrito nos evangelhos isso. Mas só que esses outros irmãos, está escrito em Gálatas. O apóstolo Paulo está revelando isso. Mas entrou outros irmãos que ele nem conhecia, Paulo falando, que contaminou todo o cristianismo ali. Contaminou até a cabeça de Pedro, Tiago e João. Não João, que era amado, o apóstolo mais amado por Jesus, de Apocalipse. Eu acho que era o João, que era irmão de Tiago, porque eles sempre andavam juntos, né? O João, que é Judas, e Tiago, né? Que eram os pilares da igreja, Paulo fala. Contaminou a cabeça deles, não vai... E entraram dentro lá do cristianismo que estava começando? Não vai entrar dentro da nossa igreja também? Mas eu vou fazer o possível para escolher na medida certa, né? Mas a gente tem que começar assim, desse jeito. Eu e os outros irmãos, né? Porque agora a igreja está começando somente comigo, né? Nós estamos começando, iniciando os trabalhos agora, né? E para não ter contaminação e para não ter esse contato com as outras igrejas do mundo, né? Porque todas as igrejas, está escrito em Apocalipse, elas são corruptas. A mais correta é a fraca, que é a individual, que somos nós, é a pessoa, é o ser humano. Cada um é uma igreja. Então é a mais fraca, mas é a melhor de todas, Jesus fala, lá em Apocalipse. Mas eu quero fazer uma coisa para montar uma família. Não precisa ser uma família de sangue, porque eu não tenho família. Meu pai e minha mãe, eles eram filhos únicos, eles morreram. E eu sou filho único também. Então eu tenho uma família de sangue. Então eu quero fazer isso também para mim ganhar uma família, igual está escrito nos evangelhos, que Jesus fala. Quem se entregar, quem seguir a Jesus e largar a sua família e largar tudo, que nem eu estou propondo aqui agora, ainda neste mundo, neste século, conseguirá várias mães, vários irmãos, várias irmãs, várias propriedades. Está escrito lá em Mateus 19, por exemplo. Está escrito. Então é isso que eu estou fazendo, entendeu? Para poder conhecer as pessoas e a gente montar um negócio que é permitido perante Deus, Deus vivo, e o Deus Filho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, todos com D maiúsculo. Então é isso. Eu estou fazendo meus trabalhos, é demorado, mas eu vou colocando na medida do possível. Porque eu preciso resolver uns problemas muito, muito importantes para
começar a deslanchar esta ideia? Eu preciso ter um computador aqui dentro de casa com internet fixa, senão eu tenho que andar 6 horas, eu tenho que ficar 6 horas só para ir mandar uns vídeos todo dia. Eu perco meio período do dia, daí eu não faço mais nada. Depois eu tenho que fazer os vídeos, que demora. Eu tenho que colocar vários vídeos grandes, pesados, porque Jesus está me falando para fazer desse jeito, então eu vou fazer desse jeito. Não importa se a qualidade está boa, se está ruim, se eu não sei falar, se eu falo mal, se eu não sei o que eu falo, ninguém gosta, todo mundo gosta das coisas bonitas, né? Bem feitas, assim, no sentido da vaidade, né? Vaidade de mente, como está escrito em Eclesiastes. Depois nós vamos ler Eclesiastes e vamos ver por que as pessoas são desse jeito, né? E mundano, né? Mundanos. E é isso, então ficar com Deus, Deus abençoe, a paz do Senhor. Espero que Deus e Jesus abra a mente de todo mundo e entenda isso que eu estou falando. A paz do Senhor.